Assim como cantamos, irmãos, né? Temos prazer na lei de Deus, por isso que nós estudamos a sua lei. Há evangélicos, né? Há cristãos que não entendem que a perpetuidade da lei moral ela perdura, mas nós assim não cremos. Nós nos alegramos em cantar a lei de Deus, nós nos alegramos em estudar a lei de Deus e nos alegramos ainda mais porque vemos que essa lei nos ensina, nos dirige nos caminhos do Senhor. Essa lei, ela nos mostra o que de fato está no nosso coração escondido. Essa lei, ela deixa claro aqueles, e não só deixa claro, mas também ela revela os ídolos escondidos do nosso coração, coisa que pensávamos, né, que nem imaginávamos que eram ídolos, e a lei de Deus vai nos mostrando. Então nós fazemos como o salmista, né? Como amo a tua lei. Como amo a tua lei. Estamos estudando o 7º mandamento da lei moral, que é não adulterarás, e peço aos irmãos que já abram suas Bíblias em Provérbios 7, e mais uma vez vamos ver como a leitura sapiencial aborda o adultério. Provérbios capítulo 7, nós vamos ler 2 trechos desse capítulo, para resumir a mensagem que tem nele e principalmente trazer as advertências. Nós vamos ler Provérbios 7, do versículo 1 ao versículo 5, e logo depois nós vamos ler do versículo 24 ao 27. Provérbios 7, do 1 ao 5, diz a palavra de Deus: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda-os. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã. E ao entendimento, chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Agora o versículo 24 até o 27. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e seja atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dessa mulher alheia, né? Da mulher estranha. E não andes perdido nas suas veredas, nas veredas dessa mulher, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Amém. Vamos orar. Senhor, pela tua graça nos encontramos aqui, Senhor, na casa de oração para estudar a tua lei, Senhor. Nós necessitados, ó Deus, de aprendermos sobre ela, a respeito dela, e para, Senhor, também não só aprender, não só ficar no intelecto, ó Deus, mas também compreender, guardar, amar no coração e praticar a tua lei, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, a perfeição da tua lei. Reconhecemos, ó Deus, que não temos condição plena, Senhor, de obedecer completamente a tua lei. Mas nós seguimos os passos do Mestre Jesus Cristo, que cumpriu toda essa lei, que nos justifica, ó Deus, por meio desse cumprimento. E nós estamos no seu passo, amando essa lei, a lei que ele amou, a lei do Pai. Porque sabemos, ó Deus, que seguindo essa lei vamos ser santos, como ele é santo. E a ordem, ó Deus, é seguir a santidade. Como, ó Deus, seguir a santidade sem a tua lei? Como vamos nos conduzir, ó Senhor, sem essa tua palavra? Não há como, Senhor, por isso estamos aqui. Então nos curvamos, ó Deus,
diante da grandeza da tua majestade, da tua santidade, Senhor, expressa na tua lei, que é o teu desejo, ó Deus, para nós, para cada um de teus filhos e para cada um daqueles que foram criados à tua imagem e semelhança. Ajuda-nos, ó Deus, por meio do teu Espírito, a compreender essa lei. Ajuda-nos, ó Deus, a expor, trazer esse estudo, ó Deus, expondo essas verdades com segurança, com clareza, sem nossas próprias palavras, Senhor. Alcança, Senhor, os ouvidos, a mente e o coração dos que hão de ouvir, Senhor, essa mensagem, esse estudo, esses ensinamentos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, já estamos na 10ª abordagem do estudo deste mandamento. Estamos já para concluir com os pecados proibidos nesse mandamento. Então já vimos vários deles, não é? Estudamos até o 12º pecado, conforme exposto no Catecismo Maior de Westminster, que nos serve de instrumento didático para a gente estudar esse mandamento. Então nós encontramos esse mandamento em toda a lei de Deus. Nós encontramos pecados contra esse mandamento em toda a lei de Deus. Por isso, irmãos, fica muito claro que os mandamentos do Senhor estão ainda válidos. Todos esses versículos de referência nos dão claramente a entender que devemos atentar para a lei moral de Deus. Não podemos desconsiderá-la de forma alguma. Nunca é demais a gente reforçar que nós não cumprimos a lei para nos justificar diante de Deus, mas porque somos justificados, nós amamos a lei de Deus. Nós amamos porque ela nos mostra por onde nós vamos e devemos seguir, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos dá sabedoria. Eu fico imaginando, irmãos, nós começamos mais uma vez com o livro de Provérbios, né, que dá grandes orientações, faz muitas exortações a respeito da quebra desse mandamento. Vamos anular, porventura, todos esses ensinamentos, porque a lei de Deus a lei moral não está mais válida? Já imaginou? Já imaginou isso? De forma alguma. Então nós já vimos os pecados proibidos desse mandamento, 12, já estudamos 12 desses pecados apontados na Escritura com as referências bíblicas. Nós vamos lendo a referência, não é? O pecado apontado, a referência, e nós vamos identificando ali que Deus aponta, Deus mostra todos estes pecados que muitas vezes sequer passaram pela nossa mente. Por quê? Por que isso acontece? Porque o nosso coração é enganoso, porque a influência à nossa volta, a maior influência, é uma influência maligna. O mundo jaz no maligno, o mundo não atenta para a lei de Deus, o mundo não percebe o quanto tem quebrado, negligenciado a palavra de Deus. Então, nessa oportunidade, nós vamos ver mais alguns desses pecados proibidos. Nós já vimos, lembrando para os irmãos, que negligenciar os deveres exigidos é um pecado nesse mandamento. O adultério, a fornicação, o rapto, o incesto, quer dizer, o rapto está ligado também ao estupro, à sodomia e todas as consequências desnaturais, todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, e por último,
os votos embaraçadores de celibato. Todos esses pecados nós estudamos. Nós vamos ver agora que a demora indevida do casamento também é um pecado proibido neste mandamento. Vamos abrir as nossas Bíblias em duas referências. Vamos começar de novo de lá para cá. Vamos ver aqui a Alicia, 1 Timóteo 5, 14 e 15. Abraão, 1 Coríntios 7, 36. A demora indevida do casamento. 1 Timóteo 5, 14 e 15. Muito bem. E agora 1 Coríntios 7, 36. O que é que o apóstolo Paulo aqui está trazendo? Duas situações aqui, em que mostra claramente que demorar no casar-se leva a pecados. E nós não devemos ignorar isso daqui. Nós já temos estudado, a Bíblia disse, Jesus Cristo já mostrou que o normal é se casar. Esse é o normal. Demorar em condições de se casar, preste bem atenção, demorar em condições de se casar é dar ocasião ao pecado e não devemos descuidar dessa questão, nos descuidar dessa questão. Então, tendo todas as condições de se casar, por que está demorando? Qual é o motivo da demora? Qual é a razão? Então, o mundo, evidentemente, traz um monte de motivo, razão. Diz que, mas por que casou tão cedo? Não é? Por que você casou tão cedo? Mas o que é tão cedo para casar? Né? Qual é a referência de tão cedo? Qual é a medida de cedo e tarde para se casar? Quem vai dizer é a Escritura. Existe número exato, número definido? Não existe, porque a gente já sabe e repete para os irmãos, não existe, irmãos, aquela lista bem clara, definida, como muitos desejam. Muitos querem ver a vontade de Deus assim. Isso é muito normal, não só nessa questão, mas muitas outras questões. Muitas pessoas querem ver aquilo que, por exemplo, a nossa Constituição, a Constituição brasileira é. E a Bíblia não é desse jeito. Como é? A nossa Constituição, ela descreve, vai descrevendo item por item, lei por lei, crime por crime, não é? Mas a Bíblia, irmãos, é principiológica. É lógico que ela tem as coisas bem definidas aqui, os 10 mandamentos são muito claros. Não faça isso, né? Honre seu pai e sua mãe, lembra-te do dia de sábado, não faça isso, não faça isso. Está aqui o mandamento. Mas muitas outras questões na Escritura, elas são por base dos princípios, inclusive os princípios que estes mandamentos trazem e que muitos não entendem, como, por exemplo, o próprio mandamento, não adulterarás. Cristo deixou muito claro. Achava-se no tempo de Cristo que não adulterar era você ter relações sexuais extraconjugais, não era? Jesus disse, ouvistes que foi dito desse jeito? Sim, Senhor, mas o mandamento não é esse, porventura? Sim, o mandamento é esse. Mas vocês não estão entendendo a espiritualidade do mandamento, o princípio do mandamento. Vocês não estão entendendo isso. Eu, porém, vos digo. O que é que Jesus trouxe, irmãos, quando diz eu, porém, vos digo? Ele trouxe o entendimento correto. Ele não trouxe nada contrário ao mandamento que estava estabelecido. Tanto é que ele se resguardou, sabendo daquilo que estava passando na mente daquelas pessoas, e ele disse assim, não vim revogar a lei, nem os profetas. Deixa eu deixar logo claro aqui para vocês, a questão é que vocês não estão entendendo a lei. Os seus intérpretes, seus professores estão ensinando errado. A interpretação não é essa. Inclusive, não adulterar, irmãos, era uma coisa. Tanto é que Jesus foi inquirido lá na frente, né? Depois, especificamente sobre esse mandamento. E nós vamos tocar nesse assunto também, evidentemente, reforçar uma dessas questões. Vamos reforçar, porque até hoje em dia é motivo de controvérsia, de entendimentos errados, mas Cristo deixou ali
bem explícito, e o apóstolo Paulo, irmãos, confirmou isso. Então, o que é que estava acontecendo ali? Que havia um princípio, havia uma base, como há nesses mandamentos aqui. E não se entendia, não se compreendia. Então, demorar em condições de se casar é dar ocasião ao pecado. A Bíblia não diz, você tem que se casar com tal idade. Se passar disso ou antes disso, ou está demorando, ou está sendo apressado. A Bíblia não diz a hora exata, mas ele dá o direcionamento, mostra. São as condições de casar. Ele diz, você deve casar? Deve. Você deve ter as condições de casar. Onde vão estar as condições de casar? Na Escritura. Em toda a Escritura. Nos exemplos corretos, porque tem exemplo errado também. Lógico que você não vai seguir o exemplo errado. Mas muitos, infelizmente, para justificar erros, ficam querendo mostrar, apontar outros erros, né? Como se usa muito Davi. Olha, teve muitas mulheres. E aí? E aí que estava errado. Simples assim. Simples assim. Muito bem. Qual era um problema que tinha aí, João? Que Paulo apontou no primeiro texto. E que mostra que a pessoa tinha condições de casar, não fez isso, e estava dando ocasião com isso a Satanás. E Paulo traz aqui essa instrução muito clara. Era com relação a quem? Viúvas como? Jovens. As viúvas jovens. As viúvas jovens estão liberadas para casar, segundo a Escritura? Sim. Mas algumas estavam dizendo, não, eu vou fazer assim, eu vou me dedicar, né, às outras áreas, às outras questões. Eu já me casei, infelizmente meu marido ele faleceu muito cedo, eu tô jovem, muito jovem, então eu vou tentar viver para a igreja, como o apóstolo Paulo recomendou às viúvas, não foi? Mas quais viúvas? As mais velhas. As mais novas, ele disse o seguinte: tomem cuidado, porque a tendência é a viúva mais nova, em plena condição de casar, em pleno vigor, a tendência dela é, primeiro, viver uma vida ociosa. Uma vida ociosa, nós vamos ver, irmãos, um pecado chama outro. Não pense que um pecado não chama outro. Não pense que um pecado fica só nele mesmo ali, e isso é uma ilusão que nosso coração diz, não, eu posso dominar o pecado. Esse pecado aqui que eu tenho, deixe comigo, eu me entendo com ele. Não precisa, eu já sei que é pecado, viu? Isso normalmente é quando a gente vai fazer, né, uma orientação, uma admoestação. Deixe o pecado comigo. Eu sei me entender com o meu pecado. Você cuida do seu, eu cuido do meu. Pecado é mais ou menos assim. Não tem isso, irmãos. Foi assim que o povo de Deus quis fazer com os cananeus. Deus disse, destrua, remova, tire dali. O pessoal disse, não pode deixar que eu domino, eu vou dominá-los. O que é que eu vou fazer com eles? É tranquilo, eles vão trabalhar para mim, eu serei o patrão deles, eu serei o senhor deles, eles serão meus escravos, eles vão trabalhar para mim, eu recebo as orientações de Deus, Deus traz para mim a sua palavra, e nós vamos cumprir a palavra de Deus, e esses cabos aqui vão ajudar. Foi assim que aconteceu? Não. Deus disse, vai ser como chicote nas tuas costas. Chicote de quê? De espinho. E foi ou não foi, irmãos? Foi do jeito que Deus disse, da maneira que Deus colocou. Então,
a tendência das viúvas mais jovens era ter uma vida ociosa, devassa, e dava ocasião para envergonhar o evangelho. O apóstolo Paulo disse: é para vocês se casarem, criem filhos, sejam boas donas de casa, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Aí elas dizem: Paulo, você está sendo muito austero. Paulo, irmão, está sendo guiado pelo Espírito para escrever essas coisas. Mesmo que ainda não tivesse acontecido, era para a gente seguir. Mas ele mesmo disse: pois com efeito, algumas já se desviaram, seguindo a Satanás. O que foi que aconteceu? Umas tentaram agir assim, dessa maneira. Não, eu vou fazer desse jeito. Eu vou me resguardar aqui, eu sou nova, mas eu vou me resguardar. Eu me garanto. Tem isso aqui? Eu me garanto. Caíram. Por quê, irmãos? Porque Satanás trabalha nas mentes, encontra motivo e dá ocasião para você atender seus desejos carnais. As condições, as circunstâncias devem ser bem ponderadas quanto ao casamento. A disposição de não casar é boa, quando de fato se tem essa condição, que é rara. Mas há momentos em que deve se julgar adequado o casamento. Por quê? Porque é o normal, é o natural. Então, você querer ir além disso aí, se Deus não concedeu, é melhor. Era viúva, poderia se manter, poderia dedicar sua vida ao evangelho, à igreja, aos irmãos, não é? Mas era nova, era jovem, tinha condições de casar. Um grande exemplo que nós temos na Escritura é quem? Quem foi uma jovem viúva que se casou e foi um grande exemplo para nós? Ruth. A sogra dela chegou amargurada em Israel, mas depois disse: não vou eu procurar para você um marido, né? Você ainda tem condições, você é jovem, você tem condições de se casar. Eu pergunto, ela não podia estar dedicando a vida à sua sogra? Não era? Já velha, necessitada, não é? De ajuda, pobre, ficou pobre, dada as decisões erradas que tomou no passado. Lembre-se disso, viu? Tomou decisões erradas. Paga as consequências, mas não perde a salvação. Não perde. Por quê? Porque Deus tem um propósito, irmão, na vida dos seus eleitos. É por isso que nem a morte, nem a altura, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Deus tem um propósito, Ele vai cumprir esse propósito. Então foi assim. E a alegria de Noemi voltou por meio de Ruth. Quando Deus lhe restaurou a alegria, a tristeza de ter perdido o esposo e todos os filhos sumiu, desapareceu. Porque Deus faz isso. Deus faz coisas tremendas na vida dos seus. Ela deixou de choramingar, ela deixou de reclamar com Deus e a vida dela mudou. Assim como mudou a vida de Ana. Os irmãos estão lembrados quando foi que a chave virou na vida de Ana? Quando ela se colocou diante de Deus e descansou seu coração em Deus. Não foi quando ela recebeu Samuel. As pessoas acham, se você não ler, você vai achar que ela, quando ela ficou grávida, foi que a alegria dela voltou. Foi não. Foi quando ela estava lá no tabernáculo e orou e se colocou diante de Deus e deixou de olhar para Penina. Ela estava olhando para Penina.
ela estava ouvindo as provocações de Penina. E isso estava doendo nela. Às vezes a gente diz, oh meu Deus, a gente sente pena de Ana. Mas Ana estava ali, irmão, numa situação de autocomiseração. E o marido dava porção dobrada, não era para ela. E dizia, eu não sou melhor. Mas ela não se satisfazia, Você pode ler 1 Samuel capítulo 1 e o início do capítulo 2. Você vai ver, no momento que ela se colocou diante de Deus, apresentou sua petição diante de Deus e descansou. Quando ela voltou para casa, ela já voltou outra. Aí veja, quando ela volta a outra, Deus concede a criança. Quando Noemi para de reclamar de Deus e vai fazer, e resolve fazer aquilo que é o papel dela, a vida dela muda, a sorte dela muda. Foi procurar uma com o que Deus tinha dado a ela, o conhecimento que Deus tinha dado a ela, de viver no povo da aliança, reconhecendo a graça de Deus. Então a coisa muda, e ela, por meio de uma viúva que tinha esperança, Ruth tinha esperança de prosperar, irmãos, em Israel, uma moabita, viúva e pobre. Quem é que queria? Me diga, qual é o homem de Israel que queria uma mulher dessa? Que ainda carregava nas costas a sogra, que ela carregava nas costas. Ninguém queria. Mas o que foi que aconteceu com ela? Deus mudou a sua sorte. Paulo diz, as jovens viúvas que se casem, para não dar ocasião. Os irmãos sabem que Ruth também é um exemplo, porque além de ajudar a sua sogra, os irmãos sabem, era jovem, né? E se casou com um velho, viu? Ela não foi buscar o seu interesse de jovem, né? Ela não foi buscar isso. Ela disse, esse homem é a providência de Deus para a minha vida. Esse é o homem. Por isso que ela é um exemplo, irmãos. Por isso que ela é um exemplo. Todo mundo acha assim bonito, mas não vê os detalhes que são cruciais. Ela deixou o seu interesse, ela deixou uma vida muito, humanamente falando, melhor, porque era na sua terra, com apoio da sua família. O pessoal fala muito assim, apoio da família. Irmão, você tem que ter o apoio de Deus. Você tem o apoio de Deus. Se você tiver o apoio de Deus, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus estiver ao nosso lado, se Deus estiver à minha direita. Moisés deixou isso claro. Deus disse, Moisés, eu vou prover as coisas para você e você pode ir em frente. Moisés disse, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou de jeito nenhum. O Senhor tem que estar do meu lado. Então, irmãos, aqui nós temos o exemplo, primeiro da viúva, jovem que deve casar. Segundo, que Paulo diz, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Isso quer dizer o seguinte, você tem que ponderar adequadamente o casamento. Há momentos em que o casamento é adequado. Ele é adequado. E não deve deixar de fazê-lo, porque se você deixar de fazê-lo, vai pecar. Entendido, irmãos, esse ponto? Vamos para o próximo. A demora indevida do casamento é pecado? É pecado. Veja, indevida. Ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo é pecado? É pecado. Vamos para a referência. Mateus 19, 5, 8 e 9. Zaqueu, leia aí, por favor. Esse é aquele texto polêmico, né? Mateus 19, 5. Muito bem, esse texto é aquele polêmico porque é a cláusula de exceção, não é? É a cláusula de exceção. A orientação aqui, ou o pecado destacado aqui, é que o homem deve ter apenas uma mulher.
e o marido uma só esposa. Esse texto mostra o quê? Que a união entre um homem e sua esposa é mais forte do que a relação de pais com filhos. Por quê? Porque quando o homem casa com a mulher, eles se tornam uma só. Não diz isso do filho, né? E da filha, diz? Não diz. Aí de novo eu disse: eita, pastor, o senhor está dizendo que não é para amar muito meu filho. A gente vê muito, irmãos, veja. A gente vê muito em postagens. Em postagem de perfil de rede social. Especialmente o WhatsApp. As declarações das mães e dos pais para com seus filhos. De novo, deve declarar? Deve. Você tem que ter cuidado, porque muitos que estão casados dizem: meu filho é a minha vida. Pronto, já coisas desse tipo, irmão, já quebra a Escritura. Já quebra o que a Escritura diz. Seu filho, sua filha não é sua vida. A Bíblia mostra o quanto deve ser isso. E Deus resguarda. Veja, irmãos, o quanto Deus resguarda o casamento, protege o casamento. Ele estruturou, né? Ele criou, ele protege, ele resguarda o casamento. Desde o início de Gênesis, passando pela sua lei, a lei civil, e chegando claro, na lei moral, não adulterarás, evidentemente, e chegando nas instruções de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo. A gente leu em Efésios, no domingo passado, né, Efésios 5, a gente leu em Efésios 6, que Paulo diz que a esposa é para ser amada pelo marido como sendo seu próprio corpo, sua própria carne. Veja, e o exemplo que é dado do relacionamento de Cristo para a sua igreja é do marido para com a esposa. Então, dá para a gente ter noção como Deus considera o casamento e tem o casamento em alta conta. Ele instituiu o casamento. Por isso que para Cristo, casar novamente, tendo um dos cônjuges vivo, é adultério. É adultério. Não foi que foi lido aqui? Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E está entre colchetes. E o que casar com a repudiada comete adultério. Pastor, tem esses colchetes aqui, viu? O senhor lembra, né, o que são os colchetes? Eu vou dizer, irmãos, na grande maioria dos manuscritos, esse texto é mantido, viu? Está lá. Se os originais, os irmãos sabem que eram cópias, né? Na grande maioria das cópias, esse texto está mantido. E a explicação vem adiante. Veja, nós temos. Eu vou ligar esses dois pecados que estão listados aqui. O primeiro é ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo. O segundo pecado, na sequência, é o divórcio ou o abandono injusto. Vou ligar os dois. Porque a base dos textos é essa que Cristo traz aqui, em Mateus 19, e também em 1 Coríntios 7, assim como Romanos 7, assim como Marcos 10. Então veja, ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo é pecado. Divorciar-se, abandonar o cônjuge de forma injusta também é pecado. E quando é justo? Essa é a questão. Essa é a questão difícil, entre aspas. Mas nós vamos ver aqui que
Cristo deixou muito claro, irmãos, nessas instruções, que casar-se com outra pessoa quando seu cônjuge ainda é vivo é adultério. É adultério. Gisele, vamos para 1 Coríntios 7, 12 e 13. Irmão, estou vendo que a gente vai ligar essas duas coisas, porque os textos são, a base dos textos nós podemos usar os mesmos. 1 Coríntios 7, 12 e 13. Muito bem, então o que é que a gente tem aqui? A palavra de Deus cercando tudo para a manutenção do casamento. Estou certo? Cercando de todos os jeitos. Voltando para Mateus 19, qual era a questão? A orientação, a instrução de Jesus foi tão clara, que os fariseus reagiram imediatamente. Qual foi a orientação de Jesus? Vamos lá, irmãos. Vamos voltar lá para Mateus 19. Qual foi a orientação de Jesus? O que é que Jesus disse para eles? Vamos ratificar esse ensino aqui. Que, evidentemente, essa visão a gente já sabe. É minoritária. Mas é bíblica. É minoritária no meio evangélico, mas é bíblica. E nós entendemos que é a melhor interpretação que existe. Eu vou mostrar para os irmãos alguns detalhes que vão confirmar isso. Vamos lá. Vamos voltar para esse Mateus 19 aqui, texto. Versículos 3. Mateus 19, 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Se os irmãos sabem que isso aqui, eles queriam pegar Jesus. Perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, aqui está claro que Cristo disse o seguinte, nada de separação. O que Deus uniu, não separa o homem. Então, eles rapidamente replicam, que eles já estavam com... Por que eles perguntaram isso, irmãos? Porque eles já estavam com uma carta na manga, entenda. Eles já sabiam qual era a posição de Jesus. Qual era a posição de Jesus? Não tem essa história de separar e casar de novo. Por que o pessoal queria se separar? Para casar de novo. Não era para ficar separado, era Zaqueu. Se fosse, eles não vinham com essa para Jesus, para cima de Jesus. Eles queriam liberação para casar de novo. Jesus disse, nada disso. Se casar de novo, comete adultério. É o que nós estamos estudando aqui. Veja a ligação. Aí eles, por que mandou Moisés da carta de divórcio? Moisés não mandou nada. Moisés não mandou isso. Olha como Cristo deixa claro. Respondeu Jesus, por causa da dureza de vosso coração é que Moisés vos permitiu. Olha, já é bem diferente. Então você está dentro de um contexto de permissão. Aí Jesus diz, por que ele permitiu? Por causa da dureza de vossos corações. O que é dureza de coração? Sempre a gente tem que entender, né? O que é dureza de coração? Incredulidade. Moisés lidava com a nação que tinha crente e tinha incrédulo. Então Moisés tinha que lidar com essa situação. Então houve uma permissão para a separação e com condição, condicionada. Só que Jesus vai, veja, aí Jesus vai dar a explicação. 9. O que é que o versículo 9 diz? Eu, porém, vos... Olha a expressão de novo, eu, porém, vos digo. Por que essa expressão está aqui, eu, porém, vos digo? Porque vocês estavam entendendo errado. A lei estava lá e vocês estavam entendendo errado. Como continuam entendendo errado, vocês estão aplicando dentro da sua própria perspectiva. Eu vou lhes dar a perspectiva correta.
Pronto, então, a partir daqui, nós vamos ver a perspectiva correta. Qual é a perspectiva correta? Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. Olha os parênteses de novo, aqui. E o que casar com a repudiada comete adultério. Ou, olha aqui os parênteses aparecendo que nós citamos. Os discípulos entenderam bem direitinho, irmãos. Os discípulos entenderam o que Jesus quis dizer. Olha o 10. Olha como eles entenderam, que a coisa era bem diferente. Vamos lá. Quem é que quer ler o versículo 10? Jesus disse, irmãos, que não tinha, eu vou resumir, não tinha possibilidade de divórcio e novo casamento. Jesus disse, só tem possibilidade de divórcio. Está isso aí dizendo, pastor? Está. A cláusula de exceção diz isso. E é por causa da dureza do coração. Mas a cláusula de exceção diz isso. E Paulo explica isso. Em 1 Coríntios 7, irmãos, Paulo explica. Se o descrente quiser se apartar, quiser deixar, que deixe. Pode ir. Pode se separar. Mas casar de novo, não tem autorização para casar de novo. O próprio Paulo disse. Em 1 Coríntios 7, Paulo diz isso. Não tem. Casar de novo enquanto está vivo? Não. Olha o versículo 39. Vamos lá, leia. 1 Coríntios 7, 39. Pode ler, João. É a mesma coisa que Jesus Cristo disse aos discípulos, e eles disseram, rapaz, é melhor nem casar. Jesus é para ficar casado o tempo todo. Por isso que ele não queria, irmãos. Não está tão claro não, pastor. Tá. Leia agora 10 e 11. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Bora, Zaqueu, agora. Não, Ramon. 7 e 11. 1 Coríntios 7, 10 e 11. 11. Tem separação? Tem. Tem caso de separação? Tem. Tem situação que pode se divorciar? Tem. Tem situação que pode se divorciar e casar de novo? Não. Não tem. Quer outro texto que Paulo está dizendo isso? Abre Romanos 7, 1, 2, 3. É a mesma linguagem, irmãos. Romanos 7, 1, 2, 3. Pode ler aí. Está clara aí a linguagem, não? A Bíblia diz que os textos mais claros é quem ajuda a entender os textos mais difíceis. Evidentemente, vou dizer aos irmãos que Mateus 19 não tem dificuldade. Você tem aquela cláusula de exceção ali, há dificuldades e há entendimentos diferentes. Agora, eu quero dizer aos irmãos que até o século XVI, irmãos, os teólogos não tinham nenhuma dúvida quanto à cláusula de exceção. O que é que significa? Aquela cláusula de exceção, segundo os estudiosos, ela se aplica à primeira questão. Você vai ver que ela está entre uma e outra condição. Veja, Cristo disse assim, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, então, o repúdio tem que estar ligado a relações sexuais ilícitas. Mas não a segunda questão. Qual é? E casar com outra. As pessoas fazem uma ligação e diz que pode casar com outra se for por causa de relações sexuais ilícitas. O texto, segundo as interpretações dos teólogos, até o século XVI, é que é permitido a separação somente por causa de relações sexuais ilícitas, mas não permite casar de novo. As pessoas fazem uma ligação completa, mas não.
E isso está de acordo com o que Paulo diz em Romanos 7, em 1 Coríntios 7. Não está de acordo? Está de acordo. Paulo deixa claro: a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, porque os dois são uma só carne. Isso está, irmãos, fecha o circuito. Isso fecha o circuito claramente, porque são uma só carne. Agora, o que é que dissolve o casamento? Não é o papel de divórcio, é o papel da declaração de óbito. Esse papel dissolve o casamento. Entenda, há possibilidade de separação? Há. Mas não há possibilidade de casar de novo. Paulo disse: se a mulher se separar do marido, que não se case, fique na mesma condição. E se quiser casar, volte para o seu marido, e o marido volte para a sua mulher. Aí é outra situação que entra em Deuteronômio 24. Por isso que Deus disse, e Jesus disse: não se separe. Paulo está dizendo: não se separe. Ele está dizendo: a mulher, teu marido consente em viver contigo. Homem, tua esposa, não se separe. Está claro, irmãos. Não faça isso, porque se você fizer, você vai cometer adultério. É contrário à vontade de Deus. Essa posição é minoritária. Mas nós entendemos que é a interpretação mais fiel. Mais fiel. Isso bate, irmãos, com a antiga aliança. Lembra que eu disse, as leis da antiga aliança, elas trazem o quê? Eu tenho dizendo aos irmãos, princípios, né? Não trazem princípios? Não é? A lei da antiga aliança não traz princípio para a gente? A lei civil e cerimonial não servem para isso? Serve. Eu pergunto, um adultério na antiga aliança, como é que ele era tratado? Por quê? Eu acho que os ensinamentos de Cristo deixam claro, e de Paulo também deixa claro, por conta disso. Pode. É porque essa condição aí, Cristo deixou claro que era a dureza de coração. Dureza de coração é incredulidade. Dentro da igreja, não se entende que há dureza de coração, né? Você vai perdoar e vai continuar o casamento. Se você não consegue perdoar, você não é crente. É simples assim. Quem é que não consegue perdoar? Quem é duro de coração. Aí Moisés disse: pode separar. Porque não consegue viver. Entende, irmãos? Ele não conseguiria viver junto. Ele ia se matar. O homem ia matar a mulher. Naquela época, muito provavelmente, ele ia matar a mulher. Todos os comentaristas que eu vi, eles fazem essa mesma interpretação. Que na época de Moisés, eram ímpios. Irmãos, a gente tem um exemplo disso na história. O rei Henrique matou a esposa para casar de novo. Está na história. Porque ela não dava filho sucessor a ele. Aí ele disse: não pode não se divorciar e casar de novo. O pessoal aplicava, não estou dizendo que os teólogos do século XVI aplicavam isso. E ele não permitia ele não casar. Era adultério. Aí eu disse: mas se ela morrer, você pode casar de novo. Ótimo. Achei a solução. Matar a mulher. E ele matou. Você acha que na antiga aliança o pessoal não ia fazer isso, não? Ia fazer, irmãos. O coração do homem é terrível. Então isso era para proteger a mulher, dentre outras coisas. A pureza também. Cristo estava em vista a pureza. Mas nós vemos que os mandamentos eram para tornar a sociedade mais justa, né? As relações entre as pessoas mais justas. Nós estudamos ontem, não foi? Que Deus deseja um povo bondoso, misericordioso. Aquilo, entende-se, inclusive, que
aquela situação que Moisés regulamentou, por meio de Deuteronômio 24, já estava acontecendo. Ou seja, o povo já estava se divorciando de todo jeito, se separando de todo jeito. Aí ele vai regulamentar. Ele diz: espera aí, não é assim não. Não é de todo jeito não. Deus não criou o casamento desse jeito não. Agora vocês são tão duros de coração, são ímpios, e ele tinha que lidar com essa situação. Então a gente tem que separar a antiga aliança e a nova aliança. Sob a nova aliança, irmãos, nós temos a regulamentação dada aqui por Cristo e pelo apóstolo Paulo. Não está? Está regulamentado. Está regulamentado. Cristo deixou muito claro. Primeiro, por causa da dureza do coração de vocês. Ali era incredulidade. Aí você vai separar. Cristo e Paulo está dizendo: beleza, a condição é só essa, relações sexuais ilícitas. Agora, não pode casar de novo. Os discípulos disseram: meu Deus, e não quebraram o mandamento, porque eles estavam realmente admirados com o quê? Com a lei de Deus, a exigência. Irmão, Deus quer um povo santo. Santo, isso está de acordo com a santidade de Deus e está de acordo com a santidade do casamento. Foi assim que Deus estabeleceu, irmãos. Pastor, isso é muito duro. Meus irmãos, essa é a interpretação que eu faço. E não só sou eu não. Agora são poucos, né? A grande maioria vai interpretar dizendo que Deus está permitindo, porque tem uma cláusula ali no meio. Mas, irmão, quando a gente vai para Paulo, a gente vai ter uma dificuldade. Vai parecer, eu vou ter que adequar, né? Eu vou ter que adequar. Tanto é que a gente já sabe, tem uma confissão de fé aí que considera o outro morto, para poder dar margem, né? Os irmãos sabem disso, né? A confissão de fé de Westminster diz que considera o outro, a parte outra morta. Está no texto. Que a nossa confissão não tem, a confissão de fé de Westminster diz: a outra parte considera morta e o outro está liberado para casar de novo. Porque o sentido é que só a morte separa. Então você tem que fazer uma adequação. Ele estando vivo, ele considera morto. Está no texto. Está no texto, é uma interpretação. É possível essa interpretação? Não vou dizer que não é, irmãos. É possível. Mas eu não entendo desse jeito, irmãos. E estou dizendo, não é uma interpretação só desse pastor daqui, não. Pelo menos os teólogos, até onde eu digo os irmãos, todos que faziam análise, inclusive, tem eu não sei se ele já morreu, uma das maiores autoridades no original aqui no Brasil, depois eu vou procurar o nome. Ele também faz essa mesma interpretação, de que aquela cláusula de exceção diz respeito à separação, mas não habilita para o novo casamento. Não habilita. Só permite a separação. Dentro da igreja, dentro da igreja, os irmãos já sabem como é. Não se pode conceber dureza de coração, irmãos, dentro da igreja. Não pode. Pastor, é muito difícil. Pastor, irmãos, é difícil, irmãos. É difícil. Viver, irmãos, fiel a Deus, é fácil. É fácil. Aí vai ser só difícil no adultério, ou as outras coisas são fáceis? São difíceis. E por que é que tem tanta orientação, inclusive na Escritura, como dizem os irmãos, com relação ao adultério? Para quê? Para você não cair nessa. Tem que dizer, tem que bater nessa tecla, tem que ensinar. Eu fico insistindo com os irmãos, tem que mostrar às crianças, tem que mostrar para os adolescentes, tem que mostrar para os jovens que casamento é para a vida toda. E não é à toa, lembra os irmãos, que quando o sacerdote, no caso da Igreja Católica Romana,
como pastor, quando vai fazer um casamento, ele sempre diz, até que a morte os separe. Não bota a cláusula de exceção. Não tem um que tenha coragem de botar a cláusula de exceção. Tem? Por que não tem coragem? Devia dizer. Se disser até que a morte os separe, devia dizer, ou então o adultério, ou então o abandono. Mas não diz. Como a gente ensina no quarto mandamento, diz, o dia do Senhor você não deve fazer nenhum trabalho, a não ser nos casos de misericórdia e necessidade. Você deixa claro. Tem exceção? Tem. Mas você diz logo, ensina logo. Não fica dizendo só de lado, não. Diga, irmão. Exato. Exato. A separação, sim. É isso que eu estou dizendo. Porque não dá para a gente tratar, né, de todas as... Eu nem falei, né, porque causa relações sexuais ilícitas. O termo original é porneia e não é moicheia. Tem esses detalhes, né? Porneia é bem amplo, né? Moicheia é específico para adultério e tal. Mas existem situações, como eu disse, que há possibilidade. Eu nem falei nem divórcio. Eu prefiro usar a expressão no primeiro momento, separação. Mas divórcio também. A partir, por exemplo, do momento que você tem situação de completo abandono, ou então risco à vida, eu entendo perfeitamente que Paulo está dizendo aqui que você pode. Paulo disse, quer ver, olha, vamos em 1 Coríntios 7 de novo, isso tem relação com o que Zaqueu está dizendo, né? Existem situações de iminência. Paulo mostra isso, irmão. Se a gente observar direitinho, Paulo está mostrando isso. 1 Coríntios 7, 10 fala de abandono. Senão você quebra o outro mandamento. Então, um mandamento não justifica a quebra do outro, né? Então, veja, 1 Coríntios 7, 10 fala de uma situação de abandono. E 1 Coríntios 7, 15 fala em perigo, em risco de vida. Veja aí. Vamos, bora, Zaqueu, lá. 1 Coríntios 7, 10. 11. Tem caso de abandono. Não é? Lá na frente vai dizer assim, se o marido incrédulo, não é? Veja aí o 14 e o 15. Veja o 14 e o 15. Deixa eu abrir aqui que eu acho que é esse texto. Pronto. Se o descrente, não é o crente, é o descrente, quiser apartar-se, você não vai ficar sujeito à servidão, à escravidão, a um jugo, a um peso. Então, o que é que se entende aí? De novo, a gente tem um princípio. Você não pode obrigar o outro a viver com você, não é? Quando a pessoa não quer, como é que você vai obrigar o outro a viver com você quando ele não quer? Mas quem não quer é quem? O descrente. Então, tem situação de abandono? Tem. O descrente vai e abandona. Então, eu vou ter que separar. Há implicações, irmãos. Às vezes, você ficar casado legalmente, você tem implicações. Principalmente com comunhão total de bens. O outro pode pintar e bordar e acabar com os bens que são comuns. Não pode, não? O outro não vai ficar sob escravidão, não, desse jeito. Vai ficar sob uma escravidão. Chega numa situação e diz, separa, divorcia. Casa de novo? Não. Casa não. Divorcia. Você se mantém casto ali, ó. Você se mantém na sua condição. O outro que é descrente, né, que é ímpio, ele vai fazer o que ele quiser. Você vai ficar aqui. Isso eu estou falando. E não tem a questão do risco de morte, principalmente para a mulher? Claro que tem. E você vai fazer o quê? Separa disso aí, mas separa. Você não pode quebrar o 6º mandamento, quando o meu irmão colocou. Eu vou atentar para o 7º quebrando o 6º? Não, eu entendo que não. Você separa, você dá a divisão entre as coisas, agora você tem que se manter ali. Pastor, é um fardo muito grande. É pesado, irmãos. É um fardo pesado, é difícil sobre todos os aspectos. Emocional,
a gente sempre pensa primeiro na mulher, que sofre muito, tem uma ligação muito forte. Eu acompanhei durante anos, irmãos, anos, a situação como pastor. Todo jeito, ameaças da outra parte, né? O cara estava na igreja tal, e adulterou, e teve filho fora, sabe, do casamento. A outra mulher descobriu o telefone da irmã, ligava, ameaçava, dizia que tinha parentes que ia lá com ela. A irmã ficou num estado terrível. Isso aconteceu, numa situação tremenda. E eles ainda estavam ligados, e aquilo que ele fizesse, inclusive dentro desses aspectos dos patrimônios, ainda ele ia, aquilo que ela ainda adquirisse, era dele também. Oxente, ela vai adquirir para ele gastar, vai ficar nessa situação de, não, separa, mas não casa. Ele vai fazer a coisa, vá para lá. Ele vai prestar conta a Deus de tudo que está fazendo, e ela vai se manter aqui, segundo nós entendemos na palavra de Deus, vai se manter aqui. O que é que vai acontecer agora, irmãos? A igreja, olha a igreja, onde ela vai se refugiar, irmão? Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos. Quem vai sustentar ela? Seus irmãos e suas irmãs. Ela disse: você não está só. Você não está só. Numa igreja bíblica verdadeira, nenhum crente está só. Todos os outros acolhem. Vai atender a necessidade dela. Irmã, estou com medo de dormir sozinho. Vai uma irmã dormir com ela. Vai lá. Eu estou precisando de um apoio aqui. Olha, eu fiquei sozinho nessa situação financeira. A igreja vai e dá. Olha, eu tinha aqui para eu trabalhar, agora está difícil. O que é que a irmã está precisando? A igreja acolhe. Foi isso que a igreja primitiva fez. Não foi não com os irmãos? Acolheu, deu suporte. Ninguém tinha visto o que era dele, nenhum bem era dele próprio, é daquele que está necessitado. Vamos fazer isso nos dias de hoje. Vamos vivenciar o Evangelho e a Escritura. Existe situação? Existe. Aí vamos dar apoio. Então a igreja se mobiliza, irmãos, e essa pessoa, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir amada. Esse peso que vai vir sobre ela, ele vai ser distribuído. Suportai-vos uns aos outros. Suporte esse peso junto com ela, suporte ela, a dificuldade, o que ela necessitar. Você vai manifestar o Evangelho desse jeito. O mundo vai ver, as pessoas vão ver, o pessoal de fora diz: olha o que foi que aconteceu. Eles acolheram. Qual é a situação mais fácil? Vá buscar a sua felicidade, separe e Deus vai mandar outro para você. Irmão, ia falar? A gente passou por isso também, eu também passei por isso, eu ainda não era pastor, mas passei por isso na igreja. O marido não era gente boa, tá certo? Assim, aprontava, né? É o que a gente usa em expressão, né, irmão? Para não dar detalhes, aprontava e tal. Mas ele mantinha em casa e tal. Só que a irmã, ela já estava se afeiçoando por um vizinho. Só que a gente não sabia, né? Só que aplicando, quando a gente aplica as escrituras aqui, é isso que está dizendo, a coisa vai aparecer. Mas por que é? Mas não, olha, eu tô me arriscando aqui a minha saúde, e ele está dando os pulos dele, eu posso pegar. Sim, irmão, está tomando, né, os devidos cuidados e tudo e tal, e o homem não queria se separar, não. Isso é paixão, o senhor está defendendo o homem, o cara está aprontando, e a mulher. Mas você vai tratando, vai vendo a situação. Bom, o resultado foi que ela se separou e se juntou com o vizinho. Bom, foi excomungada da igreja.
certo? Parece essa igreja ser dura, né, João, assim, nesse sentido. Mas não havia, irmãos, assim, um motivo bíblico, por isso que diz, cada caso é um caso. Houve uma situação, o homem lá não era essa fidelidade toda, né? E tal, você sabe como é que é ímpio, né? Então, mas o que é que você vai tratando biblicamente? Protegendo a irmã, veja, a gente estava protegendo a irmã. Mas, inclusive, tinha que proteger dela mesma, do seu próprio coração. Do seu próprio coração. Mas já havia uma inclinação para tal, e aconteceu como o irmão colocou. Havia já uma disposição. Eu disse, não, irmão, não há motivo aí, não. A Bíblia está dizendo que se o descrente quiser separar, que se separar, a irmã que está provocando a separação. Seu esposo é que não está querendo se separar, e você que está querendo se separar. Você está arrumando motivo para se separar. Bom, não vou, né, entrar em detalhes, o fato é que acabou, de fato, ela endurecendo o coração e mostrou a dureza do coração. Manifestou a dureza do coração. Você vai lutar pelo casamento, né? Finalizando, irmãos, olha, viver à luz do Evangelho não é fácil. Não é fácil. Tá certo? De novo a gente repete, Jesus disse isso várias vezes, irmãos. Jesus disse várias vezes. Você tem que negar-se a si mesmo para seguir a Jesus, irmão. E quem é que quer um negócio desse? Numa situação dessa? Não tem que, me diga, para aceitar um casamento assim e lutar por um casamento desse, você não tem que negar a si mesmo? Pronto, bem-vindo ao Evangelho, né? Olha, bem-vindo à igreja verdadeira. Você agora está entendendo o que é uma igreja verdadeira. Que não é fácil. Mais fácil é aquilo. Olha, você fez o que pôde, tá certo? E o outro está assim, então você tem que buscar a sua felicidade. Você tem que buscar a sua felicidade. Deus não quer você numa situação como essa. Então, qual é a solução mais fácil? Eu pergunto, Jesus apresentou a situação mais fácil para os discípulos disseram, se é desse jeito, é melhor nem casar. Se for desse jeito, não é melhor nem casar. Como eu disse, irmãos, essa questão vai perdurar, tá certo, durante muito tempo, muitas questões, há entendimentos diferentes, os irmãos vão ver, vou logo, né, trazer pastores respeitados, que nós respeitamos muito, né, pensando diferente, apresentando uma nova perspectiva, mas nós trazemos aqui, irmãos, aquilo que nós entendemos que é a perspectiva mais bíblica, tá certo? É a intenção aqui do Senhor, e é desse jeito que a gente vê que a igreja vai ficar pura, a igreja, né, vai procurar manter a santidade dessa maneira, e não é uma coisa que nós estamos criando, são os ensinamentos bíblicos. É o mais difícil. Essa posição é a mais difícil de todas. Eu não conheço uma mais difícil. Se tiver, os irmãos me digam, mas essa posição, essa interpretação é a mais difícil. Nós não negamos, nós não escondemos nada. A gente costuma dizer, a gente não esconde a doutrina, né? Aqui ninguém esconde ensinamento, não. Eu disse aos irmãos que aconteceu. Imagine, isso aconteceu. Foi me dito. Tinha uma pessoa estudando, né, a confissão para ser membro da igreja. E alguém da própria igreja já foi para essa pessoa e disse assim, olha, aqui na igreja, viu? Se a mulher for traída, não pode se reparar não, fique logo sabendo. Já foi logo. Essa pessoa disse. Ele veio conversar comigo. Olha, pastor, me disseram isso. Eu digo, eu só me admiro, né, que o irmão ou a irmã tenha logo trazido esse destaque de tudo que tem do arcabouço de doutrina da igreja, traz logo esse, né, de destaque, né? Mas eu fui evidentemente explicar porque é que tinha que ser assim, porque o crente não tem coração duro. Coração duro é para incrédulo. Irmãos, que Deus nos
faça entender, né, a sua palavra. Nos dê compreensão. Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar.